Olá, nós estamos hoje aqui com a professora Nelma Fontana, né? Essa professora fantástica que conquista absurdamente todo aluno, né, que chega até ela. Ela tem uma vantagem, né? Vocês que estão no Brasil inteiro aí, a professora Nelma é uma das raras pessoas que pode dizer assim, eu nasci em Brasília, não é isso, não? Verdade. Pois é, então ela já é uma privilegiada nesse sentido. E ela há muito tempo está lidando com o concurso público, né? E porque ela começou muito nova, eu acho que ela começou no útero da mãe, porque ela é tão nova assim, né? Mas eu queria conversar com você, Nel, que eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o seu segredo para os alunos ficarem tão encantados com as suas aulas? Bom, primeiramente, professor Hernani, eu agradeço o convite. Sim. Olá a todos. Realmente sou filha de Brasília e muito privilegiada por ter nascido nessa terra tão abençoada. Mas, professor Hernani, eu atribuo o segredo mesmo da minha aceitação pelos alunos, do sucesso, obrigada pelo Sim. elogio, atribuo ao fato de mostrar que o direito nasceu de uma necessidade do ser humano de organização. Então, por muitas vezes, até pela linguagem que muitos utilizam, jargões jurídicos, há um certo receio do aluno de estudar e aprender direito constitucional, de achar que não é uma coisa para ele como se fosse uma nuvem no céu que não tem a ver com a realidade dele. Do contrário, o direito Sim. nasceu de uma necessidade humana de organização. E é isso que eu procuro mostrar sempre para os meus alunos, que é uma matéria interessante e importante, não só para concurso público, mas muito também para a vida da pessoa. Pois é, então na realidade você desmistifica, não é isso? Né? Em primeiro lugar, você usa uma linguagem que a pessoa normal entende, não é isso? Sim. Né? Acaba com o juridiquês, É. né? E com isso você se aproxima do aluno, né? E a maneira é que você vai pegando os fatos da vida real e vai mostrando como eles aparecem no direito, não é isso que você faz? Sim. Professor, eu também já fui concursanda. Sim, pois é. Já estudei bastante para concurso, já estive em sala de Deixa eu falar aula. uma coisa. Hoje ela é concurseira, tá? Como professor de português, eu tenho que mostrar para vocês isso. Concursando, o sufixo NDO significa em movimento. Quando você é um formando, um graduando, um pós-graduando, você está em movimento. E concurseiro, o sufixo eiro é profissão. Você pega sapateiro, bombeiro, jardineiro, o sufixo eiro é profissão. Inclusive brasileiro é porque os caras trabalhavam com o pau-brasil. Mineiro é porque o cara trabalhava nas minas, não é verdade? Então é profissão o sufixo eiro. Então, concurseiro é aquele que vive, que tem como profissão o concurso público, né? Por exemplo, nós dois somos concurseiros, né? As pessoas que trabalham nas empresas de concurso são concurseiras. O estudante, ele é concursando, porque aquilo não é profissão dele. Ele não quer fazer daquilo ali a profissão dele é ficar estudando o resto da vida. Não, a profissão dele ele quer passar num concurso. Então, não é profissão estudar para concurso. Percebeu? Então, a professora Nelma falou absolutamente correto. E tem muita gente que erra nisso, até professores, né? Então, ela que já foi concursanda, hoje é concurseira, não é isso? Continua falando agora da sua experiência. Eu estive em sala de aula ainda antes de completar 18 anos e por uma necessidade mesmo, especialmente aqui do DF, que a gente já nasce mais ou menos pensando qual concurso que a gente vai fazer, não é, professor? Exatamente. É uma realidade nossa, né? Isso. Mas, então, eu tive alguma dificuldade com o direito, e especialmente o direito constitucional. Porque na minha primeira aula, professor, eu não entendia, não tinha muita noção da estrutura do Estado, o que era o Estado, Sim. o que era a Constituição
e aquilo que aquele professor falava. A linguagem que ele utilizava não me atingia. Sim. Eu cheguei a sair de sala de aula já assim, chorando. Olha só. A ponto de ter que estudar primeiro em casa, para só depois entender o que o professor dizia. Então, hoje, sabendo disso, quando eu entro numa sala de aula, eu já entro pensando que quem está ali estudando está ocupando uma posição que eu já estive também, que eu já ocupei também. Então, dentro do possível, eu procuro ao máximo simplificar a linguagem, repetir, trazer um contexto mesmo, exemplificar com coisas do dia a dia, para ver se o aluno tem melhor aceitação. E eu costumo conseguir. Com certeza que consegue. A gente percebe pelos resultados, né? Os comentários dos alunos e tal. Agora, você parece que vai ter alguns cursos agora aqui em Brasília, não é isso? Sim. Que curso que você vai ter? Bom, a gente tem já alguns cursos anunciados no site da Veste Concursos e outros que nessa semana serão colocados, então você já pode ficar bastante atento, olhar hoje, mais tarde no site, amanhã, você já pode procurar, que nós temos um preparatório para o TRT e tem, professor Hernani, um produto assim especial que se chama Revisão e Aprofundamento para o TJDFT. O TJDFT é um concurso sem igual. Sim. Porque é o que mais convoca os candidatos aprovados. Para você ter uma ideia, no último certame, foram quase 3.000 técnicos judiciários convocados. Olha só. Mais 1.000 e tantos analistas judiciários. Então, não é uma realidade assim comum no concurso público. Nós teremos edital previsto já, então, para janeiro, agora de 2013, e nós preparamos um produto assim especial para o TJDFT. Sou eu, com Direito Constitucional, o professor Emerson Caetano, com Direito Administrativo, o professor Cleito Natal, o Everardo Leitão, Ronaldo Silva, trabalhando com as modalidades de língua portuguesa. Até eu vou ter uma beirinha ali. Com certeza. Isso, com certeza. Então, é um produto com uma carga horária boa, um material que nós estamos preparando especificamente para esse concurso, com aquilo que realmente é o esperado para as provas, para você não perder tempo. E eu espero você. Esse produto, a gente vai começar a aula na segunda quinzena de novembro. Então, essa semana você já pode procurar no site, que vai estar disponível. Veja só, você tem duas coisas. Existem dois sites. Um é www.vesteconcursos.com.br. Aí você vai ter informações sobre as aulas presenciais que acontecem aqui em Brasília, em Taguatinga, etc. E tem o www.vestecom.com.br, onde você tem acesso aos livros, às apostilas, aos cursos online, que te dão acesso no Brasil inteiro, né? Nós temos aluno em 5.100 municípios, né? Então, a professora Nelma também é autora. Você podia mostrar o seu livro? Sim. Eu tenho aqui para mostrar para vocês uma constituição remissiva, que já é um material que você já pode começar a estudar sozinho. Ele tem uma orientação de estudo no início. E nós temos também as apostilas da Veste Concursos. Sim. Se você quiser já estudar e não está no DF, você tem acesso em todo o Brasil a esse material e também as apostilas da Veste Concursos. Então você tem dois sites, o vestecom.com.br, que é livros, apostilas, cursos online, e o vesteconcursos.com.br, que são as aulas em sala de aula, né, com esses excelentes professores. Professora Nelma, por causa do tempo, você é obrigado a cortar aqui agora, que estamos sinalizando ali. Muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. Obrigada a todos e não deixe de acessar o nosso site. Procure sempre estudar com antecedência, concursando que é vitorioso, que é vencedor, tem que ter estratégia de estudo e sempre perceber que concurso público, cada vez que passa, é mais concorrido, o nível é mais alto e você não pode estudar só depois que saiu o edital. Procure estudar sempre antes. Aguardo vocês em nossos próximos cursos. O assunto de hoje
são os terceirizados. O Tribunal de Contas da União determinou que 130 empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias, planejem até o final deste mês de novembro a substituição de 1/4 dos terceirizados. Os outros 3/4 deverão ser substituídos até 2016. Qual é o problema do terceirizado? O terceirizado não faz concurso público, ele não se prepara. Então ele não tem o mesmo preparo que aqueles que fazem o concurso. E aí ele vai prestar um serviço de qualidade inferior aos concursados. Por outro lado, o terceirizado é apadrinhado e está tirando o lugar daqueles que têm mérito. Né? Nós devemos estar num regime de meritocracia e não de apadrinhamento. Se você quer que as autoridades de todos os estados e municípios deixem de terceirizar e contratem funcionários apenas via concursos públicos pelos seus méritos, entre no site www.ampac.org.br. Assine o abaixo-assinado Concurso Público Quero Lei e divulgue para todos os seus amigos fazerem a mesma coisa. O DENIT publicou edital com 1.200 vagas para nível médio, técnico e superior. A remuneração, os vencimentos, variam de R$ 2.500 a mais de R$ 7.800. A banca organizadora vai ser a ESAF e as inscrições estão abertas de 12 a 30 deste mês, de novembro, de 12 a 30 desse mês. A taxa de inscrição é de R$ 50 até R$ 100. O concurso vai ter 2 provas objetivas, que serão aplicadas no mesmo dia 20 de janeiro de 2013. E vai ter uma prova discursiva com data ainda não marcada. Se você quer mais informações, procure o site da Vestcom e o da Vestcom Cursos. E veja quais os produtos existem ali para ajudar você a ser aprovado. Olá! Nós estamos aqui com o professor Nicásio, famoso professor Nicásio, né, Rúlio? Que isso, professor. Pois é, ele é professor de música, acho que ele estudou com Tchaikovsky, né, 1812, é isso? 1812, Tchaikovsky. 1812, tem um trabalho de Tchaikovsky maravilhoso, né, que vocês devem estar ouvindo aí. É isso que o senhor ensina, professor? Quem sou eu para ter esse dom, né, professor? Meu negócio mesmo é a sala de aula mesmo, infelizmente. Gosto muito de música, né, mas a sua especialidade é a Lei 8.112, perfeito, né? Professor, é por isso que eu estava confundindo com Tchaikovsky. É a Lei 8.112, né? Ele, o professor Nicásio, já trabalha há muito tempo com concurso, embora ele seja novo ainda. Você vai fazer 18 anos daqui a uns 3 meses. Meu irmão, tem décadas de 18 anos para trás. Eu tenho muitas décadas já que eu já fiz 18 anos. Já. Agora, Nicásio, o pessoal está querendo saber a que você atribui a grande receptividade que existe nas suas aulas, né? Que os alunos ficam encantados com as suas aulas. A que você atribui? O que você desenvolveu como técnica para o pessoal gostar das suas aulas?
Professor, quando eu recebi o convite para ministrar a Lei 8.112, eu tentei ver uma maneira, né, que eu pudesse, no caso, tornar assim, a lei mais agradável, né? Sim. Então, qual seria a maneira da lei ser mais agradável? É tentar, assim, de forma, até muita pretensão minha, né, tentar dar vida à lei, né? A gente tentar fazer como se fosse um teatro dentro de sala, né? Sim. Trazer exemplos, né? Eu criar exemplos, criar personagens, tem meus personagens, né, de sala, Zarildo, o Guinho, o Luizinho, né? Tá então, vendo? a gente tenta fazer como se fosse um teatro. Claro que não chega bem perto do teatro, mas a minha pretensão era chegar bem próximo do teatro para poder trazer o entendimento para o aluno e tentar, não só ele ler aquilo e decorar, mas ele tentar entender quais são os direitos, as vantagens, benefícios, né? Os deveres e obrigações que o servidor tem. Em vez de você ver a lei como alguma coisa abstrata, né, você transforma em concreto. Você cria os personagens, cria um ambiente, cria uma história. Definição perfeita, professor. Perfeito. Beleza. Então, eu acho que é esse é mais ou menos isso que eu tinha ouvido falar mesmo. Que você fazia com que a lei ficasse viva na frente do aluno. Perfeito. Né? A gente tenta, né? Não, na realidade você consegue, porque a gente vê os elogios aí constantemente. Isso faz a gente, né, tentar cada vez melhorar mais o trabalho da gente, né, tendo essa receptividade do senhor, né, dos alunos aí em face da aula da gente lá. Bacana. Pois é, com esse negócio agora, recentemente nós tivemos eleições e ainda tem segundo turno. Perfeito. A Lei 8.112 fala alguma coisa de eleições? Sim, professor, perfeito. A lei, né? Ela é assim, uma lei assim, muito a favor do servidor, né? Sim. Então, você brinca em sala, né? Quando você estiver assim meio, né, triste, não está querendo mais estudar para concurso público, né? É só olhar para a CLT, né? Olhou para a CLT, a vontade de estudar, ela retorna automaticamente. Porque o servidor público federal, comparado com a CLT, né, que tem outro fito, né, outra direção, né? Ela é repleta de direitos e vantagens e benefícios que, infelizmente, a CLT não tem, né? Por exemplo, o senhor citou muito bem, né? O senhor é sempre muito atual, né? Essa questão das eleições. Então, existem, sim, institutos, né, que prestigiam o servidor que quer ser candidato ao mandato eletivo. Sim. Então, se o servidor ele tem pretensões políticas de ser um candidato a mandato eletivo, né, quando começa a convenção partidária, que o Código Eleitoral preceitua que é de 10 a 30 de junho do ano das eleições, começa a licença dele na convenção sem remuneração. Ele vai ficar na convenção, né, durante a convenção e até a véspera do registro da candidatura dele na Justiça Eleitoral, ele vai estar de licença sem remuneração. A partir do dia que ele registra, ele continua de licença, né, até 10 dias após as eleições. Mas nesse segundo momento, essa licença é remunerada. Olha que coisa bacana. Então ele continua ganhando o que ele estaria ganhando trabalhando para poder fazer a distribuição dos santinhos, visitar as pessoas. Quer dizer, então o próprio emprego dele paga o serviço dele de divulgação. Olha só que coisa bacana, né? Que infelizmente a CLT não tem nem como, né, ter isso, né? Pois que o feito é outro, né? E se porventura ele foi eleito, né, após 10 dias após, acaba as eleições, terminadas as eleições hoje, ainda tem mais 10 dias de licença ainda, né? Sim. Aí, terminados 10 dias após, né, as eleições, aí termina a licença. Se ele foi eleito, né, ou não, ele volta. Acabou a licença. E quando ele for, no caso, né, tomar posse no mandato eletivo, ele vai ser afastado do mandato eletivo. Mas ele não perde o emprego. Não perde, perfeito. Ele fica afastado, não ganha. Não ganha. Né? Vai depender do mandato, né? Que a própria Constituição e a lei, ela fala, se for mandato federal ou estadual, né, ele é afastado e pronto. Ele vai receber a remuneração, o subsídio do mandato eletivo. Sim. Se for um prefeito, agora nas eleições, né, agora que aconteceram, né, estão acontecendo no segundo turno, como o senhor muito bem falou. Aí, se for eleito prefeito, ele é afastado no dia da posse, mas ele pode escolher a grana que ele quer receber, ou a do serviço público ou a da prefeitura. Ou da prefeitura. E se for vereador, né, é uma exceção da exceção, ele pode receber os dois. Olha só, né? Tá vendo? É um negócio muito impressionante. Então é interessante, bacana, vocês já perceberam que a Lei 8.112 é a lei que regula, né, o comportamento e vamos dizer assim, a atividade, né, do funcionário público, não é isso? Pois é, então o senhor dá aula de Lei 8.112. Perfeito. Tá? Na Veste Concurso. Na Veste Concurso, perfeito. Tá. E o senhor parece que é autor também dos livros da Veste Com. Tive esse privilégio de ser convidado aqui, né, pela instituição, né, para começar a escrever apostilas. Eu já escrevo muitas apostilas, né, do regime jurídico aplicado ao servidor público federal. Tenho esse prazer, né, que é então, dentro das apostilas da Veste Com, vocês vão ver que a Lei 8.112 é escrita pelo professor Nicásio. Perfeito. Não é isso? Além disso, é que nós temos aqui dois tipos de pessoas que estão assistindo. Nós temos aqueles que moram em Brasília e circunvizinhanças. Perfeito. Esses podem assistir aula presencial, né, na Veste Com cursos. Veja só.
O site é vesteconcursos.com.br. Esses para aula presencial, Sim, onde o professor está ali na sala Aquele de aula com contato ali, você, né? etc. Físico ali. Agora, os que moram longe do Distrito Federal, e olha que nós temos, você sabe que nós temos alunos em mais de 5.100 municípios, né? Podem ter acesso às aulas do professor Nicásio através da internet. Sim, também, perfeito. não é isso? Também outro convite que eu fiquei muito honrado, né? Pois é. E de estar participando do ensino à distância, né, professor? Né? Pois Não a é, vida nossa então existem as aulas também do professor Nicásio via internet. Livro, apostila e cursos online, né? O site é vestecom.com.br. E as aulas presenciais é vesteconcursos.com.br. Né? Sim, perfeito. O senhor quer dar alguma orientação para o aluno? A orientação até poderia ser por meio de e-mail, né? Sim. Tem um e-mail aqui institucional aqui, é nicasio@vesteconcursos.com.br. Pode escrever, estou lá para dirimir dúvidas, né? Se o futuro candidato ou já candidato tiver dúvidas, é só mandar um e-mail. Nicasio, NICACIO, @vesteconcursos.com.br. Né? Dúvidas lá, no e-mail a gente pode conversar, né? E podemos dirimir possíveis dúvidas aí. Você tem algum fato interessante que já aconteceu numa aula sua, etc., para você são falar para a vários, gente? né? Existem certas situações assim, né? Inusitadas. Uma vez eu estava em sala, né? Já tem alguns anos, eu desenhei, né? Falei sobre auxílio reclusão que o servidor público federal tem direito. Aí eu desenhei, né? Eu sempre gosto muito de desenhar meus bonequinhos lá. Aí desenhei, né, uma espécie de um xadrez e coloquei o servidor, né? O servidor dentro do xadrez. Aí teve um aluno, né? Que não sei o que ele tinha, né? Acontecido com ele. Ele estava muito, eu sempre falo que estava muito louco, né? Ele saiu lá do fundão da sala e veio para frente. Aí virou assim, né? A turma toda parou. Aí ele olhou, né? Para o desenho que estava no quadro, né? Que era como se fosse o xadrez, o servidor aqui no meio, né? Ou seja, né? O servidor aqui, O né? xadrez é a grade de uma a gradezinha, prisão. perfeito, Sim. com o servidor ali. Aí ele saiu lá do fundo, veio até a frente e perguntou assim: Nicásio, esse cara tá para lá ou tá para cá? É nós que estamos presos com ele, ou eu que estou preso, né? Ou nós estamos presos com ele, né? Ou ele, né? No caso, que está preso sozinho, né? Uma imaginação, não sei o que ele tomou, né? Sim. Só qual foi o metanol que ele tomou forte lá, mas eu passei por esse sufoco em sala. Sim. Eu muito espirituoso naquele momento, eu cheguei e virei assim e falei: pô, bicho, isso é uma questão para psicotécnico, para carteira de motorista, né? Isso não é questão para a sala de aula, né, dentro aqui da Vestecom, né? Foi uma situação que todo mundo começou a rir, eu ri muito também. O colega parece que estava meio alcoolizado, acredito, Sim, né? olha Aí só. depois ele pegou e foi embora, né? E nunca mais vi essa figura aí pela frente, não, né? E outras muitas aí, né? Que eu sempre, Interessante. em sala, nos cursos presenciais, eu estou sempre, né, citando algumas dessas situações aí meio loucas que acontecem comigo. Pois é, então, pessoal, nós tivemos o prazer de conversar com o professor Nicásio, né? E ele deixou o e-mail dele para quem quiser conversar ou responder, pedir que ele responda alguma dúvida, alguma coisa assim, né? Perfeito. É nicasio@vesteconcursos.com.br. Nicásio, muito obrigado pela sua vinda aqui e esperamos que você venha outras vezes. Não, o prazer é meu, né, estar aqui, né, gravando com o senhor e pertencer a essa instituição maravilhosa aqui, que é uma família Vesteconcursos, né? Com certeza. E a Vestecom também, tá? Com certeza. Um abraço a todos aí. Aguardamos, né, os colegas aí nas aulas presenciais e também no ensino à distância. Beleza. Vamos ver uma regra de ortografia, né, que foi agora aprovada pelo acordo ortográfico. Veja só, além mar, você escreve com hífen. Aquém Pirineus, você escreve com hífen. Recém-casado, você escreve com hífen. Sem vergonha, você escreve com hífen. Bem-estar, você escreve com hífen. Então você pode gravar que o hífen vem sempre depois de além, aquém, recém, sem, bem. A gente até brinca para o aluno gravar. Além, aquém, recém, sem, bem. Fala no ritmo. Além, aquém, recém, sem, bem. Outra vez. Além, aquém, recém, sem, bem. Todas as palavras compostas que comecem com além, aquém, recém, sem, bem, elas têm hífen. Muito bem. Só que, se você for olhar benfazejo, não tem hífen e é com N. Bem feito não tem hífen e é com N. Benfeitor também. Bem querer também. Benfica, benfiquense,
bem posta, bem postense, tudo sem hífen. Então, cadê o bem com hífen? Resultado, essa regra, ela é uma regra, mas que tem um monte de exceções. Se você acha que as exceções atrapalham as regras e que a gente tem que eliminar ao máximo as exceções, entre no site Acordar Melhor, acordarmelhor.com.br. Assine o manifesto e o divulgue para todo mundo. O manifesto se chama Acordar Melhor. Nós queremos simplificar a ortografia. Divulgue e dê força para esse movimento, porque todos seremos beneficiados. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Vamos agora para outra prática. Sujeito e predicado. Eu tenho aqui, meninas chegaram. Não é verdade? Aqui eu tenho a palavra menina e a palavra chegaram. A classe gramatical de menina é um substantivo. Então a classe gramatical você estuda na morfologia, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, etc. Né? E a função sintática de meninas é sujeito. A função sintática do verbo aqui é predicado. A função sintática você estuda na análise sintática. Sujeito, objeto direto, adjunta adverbial, adjunta de nominal, predicado, predicativo e etc. Entendido? Muito bem. Sujeito e predicado são termos essenciais da oração. Isso você tem que saber. Sujeito e predicado são termos essenciais da oração. Isso está certo. No predicado, situa-se o verbo. O verbo está sempre dentro do predicado. Está certo. O verbo não vai estar dentro do sujeito nunca. O núcleo do sujeito é função substantiva. Quem exerce a função de sujeito é o substantivo. Está certo. Vamos entender isso? Primeiro lugar, sujeito é o ser de que se fala. Ora, para ele ser um ser, ele tem que ter um nome. Se ele tem um nome, ele já é um substantivo. Então, se o predicado fala de algo, esse algo tem que ser substantivo. Tá? Então, sujeito é função para substantivo ou pronome substantivo. Entendido ou não? Palavra que possa substituir um substantivo. Falou? Então, sujeito é função de substantivo ou palavra que possa substituir o substantivo.